Em julho de 2023, o Senado aprovou a Lei 14.624, que fez do Brasil o primeiro país a instituir por lei o cordão ou a fita de girassóis como um símbolo para a identificação das pessoas com deficiências ocultas. A Lei do Cordão de Girassóis alterou a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência e lançou luz sobre esse símbolo que torna visíveis deficiências invisíveis. E para falar sobre os efeitos da lei e as dúvidas sobre o cordão de girassóis, eu converso agora com Flávia Calafange, que é a diretora para a América Latina do HD Sunflower, e Anete Kmela, diretora global do HD Sunflower. Anete e Flávia, muito obrigado pela presença de vocês. Sejam bem-vindas ao programa Cidadania. Obrigada a você. Muito obrigada novamente. Então, vamos começar, Flávia. É sempre bom a gente esclarecer as pessoas sobre isso, né? A lei, ela traz uma luz sobre o uso do cordão de girassóis, sobre tudo que envolve, né, esse símbolo de empatia. Mas é sempre bom a gente explicar para as pessoas do que a gente está falando, né? Então, eu gostaria que você explicasse o que são essas deficiências ocultas. Bom, eu gosto de chamar de condições ocultas, eu acho melhor, porque a tradução de disabilities para deficiência, eu acho que ela faz a gente pensar numa lista muito reduzida de condições, de deficiências. Então, eu chamaria de condições ocultas qualquer situação, qualquer patologia, qualquer problema que a pessoa possa ter de saúde que impacte na rotina e na vida dela cotidiana. Então, é importante ver se são crianças, como é a escolaridade dessa criança. Se é um adulto, ele está inserido no mercado de trabalho, ele depende de terceiros para sobreviver, então são pessoas que têm algum tipo de, pode ser doença crônica, pode ser doença rara, pode ser deficiência tal qual, e até, assim, pessoas que não têm diagnóstico. Você então, teria alguns exemplos, assim, que você possa dar para as pessoas? Porque a gente, às vezes, fala sobre esse tema e é mais fácil para algumas pessoas entenderem quando a gente traz alguns exemplos, né? Então, eu conversava com uma produtora nossa que perguntou sobre o tema da entrevista e ela queria entender também o que são essas deficiências ocultas, né? Eu trouxe para ela um exemplo, vocês tiveram aqui no Senado, numa audiência, né, numa comemorativa sobre pelo Dia da Síndrome de Down, e é um bom exemplo, né, porque uma pessoa que tem a síndrome de Down, ela já tem um fenótipo que evidencia, né? Mas uma pessoa que tem autismo, por exemplo, ela não traz esse fenótipo e isso pode trazer algumas dificuldades, às vezes, no entendimento das pessoas quanto a isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses exemplos. A gente sabe que quando a gente vai trazer alguns exemplos aqui, são poucos porque são muitos os casos, são muitas as condições. Mas só para a gente esclarecer bem para as pessoas esse ponto. Eu achei excelente você perguntar sobre a síndrome de Down, foi muito emocionante. Eu participei ontem na sessão, no plenário, e assim, as pessoas tinham dúvidas e muitas vezes eu recebia mensagens de pessoas em cadeira de rodas e até também com síndrome de Down que tinham sido, de alguma forma, criticadas por estarem usando o cordão. Na realidade, a pessoa pode ter uma coisa evidente, mas ela pode ter outra que não seja evidente. Então, se ela tem uma comorbidade, como epilepsia, às vezes o próprio autismo, então assim... Surdez. A pessoa pode estar numa cadeira de rodas também e está com cordão de girassol e no verso está escrito que ela pode precisar, num momento de emergencial, de ajuda, então pode estar escrito, tenho pressão alta, tenho epilepsia, coisas que à primeira vista você não tem como identificar, né? Anete, conta pra gente um pouco sobre a história do cordão de girassóis, da fita de girassóis, onde começou, como esse movimento, que hoje é um movimento global, teve início. The Sunflower started at Gatwick in Gatwick Airport in 2016. So Gatwick Airport is just outside London, and their accessibility team there recognised that they were already supporting people with visible disabilities, and they recognised that there was a large number of people coming through the airport that had non-visible disabilities and conditions.
So we worked with them as well as local and national charities to develop a way for the people to feel empowered to signify that they had something that wasn't visible and that they needed some support or patience or understanding as they traveled through the airport. And so we developed the sunflower symbol. And the reason we chose the sunflower was it was positive, it was strong, it was instantly recognizable once you'd seen it the first time. And it was discreet. It was discreet in the sense that someone could use it to say, you know, I have a condition that, or a disability that is not visible, but that it wasn't letting everybody know about that. And we tested it with a small group of people in the airport. It was really successful. And from there, it went to Heathrow Airport. And then we did trials with supermarkets across the UK. And then pretty much in every sector. And now it's a global symbol. So from Australia, New Zealand, through Asia to Europe, the UK, obviously, Ireland, the Nordics, so Denmark and the Nordics, North America, and Latin America, and Brazil. É uma história muito bonita, né? Como às vezes uma atitude simples, né? Justamente uma atitude de empatia, uma preocupação de um grupo de pessoas, de técnicos no aeroporto, que deram início a um movimento. Talvez naquele momento eles não esperassem que o cordão de girassol fosse ganhar a dimensão, né? E essa expansão mundial que ganhou. Flávia, a gente conversou aqui no Cidadania no ano passado, dias antes da lei já aprovada no Senado, a Lei 14.624, quando ainda era um projeto de lei já aprovado. A gente gravou a entrevista dias antes da sanção presidencial da lei começar a valer. Como é que você avalia? A gente está aí caminhando para um ano de vigência da lei. Como você avalia os efeitos da aprovação dessa lei na sociedade? Olha, eu recebo muitas mensagens diariamente de pessoas que tiveram a vida delas modificada. Pessoas que não saíam de casa por alguma razão, principalmente por medo de passar mal na rua e não obter o socorro adequado. Eu tenho alguns exemplos que são marcantes. Uma funcionária do aeroporto de Viracopos, que é nosso parceiro, ela queria visitar a família e ela não se atrevia. A família morava em outro estado e ela queria visitar e ela não se atrevia. Já estava há muito tempo sem visitar a família. Eu acho que até era o neto, que ia nascer alguém. E ela me mandou uma foto dela dentro do avião, com cordão, dizendo, olha, eu tive coragem, porque estamos fazendo parte do projeto, e agora eu tive coragem de sair de casa para visitar minha família. Então, um rapaz que tinha muitas feridas pelo corpo também, ele não tem um diagnóstico e ele tinha vergonha de sair de casa. E agora ele falou, agora eu ponho o cordão e eu existo. Então, assim, é tão forte, né, essa mensagem, a gente imaginar que ele realmente está modificando a vida, a rotina das pessoas, todo mundo se sentir mais capaz de serem eles próprios, né? Pessoa capaz de existir mesmo, porque estavam escondidos. Né? Eu falo que o nosso lema é fazer o invisível visível, mas na realidade tem muita gente que tem alguma coisa que sofre, se esconde, não consegue sair de casa porque tem uma condição por medo. E a partir do momento que a gente diz, olha, me ofereça ajuda, seja empático, seja respeitoso, seja paciente, a pessoa diz, então vou encarar. Então, as pessoas que não usam, né, as pessoas que não têm o porquê usar, também estão entendendo com essa lei que o símbolo representa, né, um pedido de empatia, que, enfim, a conscientização também está surgindo como um efeito. Olha, dessa lei? É muito difícil, um país, né, com as dimensões do Brasil, é muito difícil esse trabalho de educação e conscientização. Nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha, indo nas empresas, apresentando o projeto global, explicando o que é uma condição oculta, e aí tirando muitas dúvidas, porque a pessoa fala assim, tá, então eu vou chegar com o meu cordão no meu ambiente de trabalho, eu posso chegar atrasado? Posso faltar agora que eu tenho cordão? Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O cordão em si é só
um pedido de respeito, empatia, que a pessoa queira voluntariamente dizer que ela quer ser reconhecida como alguém que tem alguma coisa que você não sabe o que é. Então, eu acho assim, a gente tem feito um trabalho de tentar falar com diferentes órgãos do governo. Ontem eu tive no plenário, dei a minha mensagem. A gente quer que esse trabalho de educação, de treinamento, de preparo dos ambientes seja feito previamente, porque o que acontece? Se a instituição ou a empresa começa a distribuir o cordão e os demais, quem está no ambiente não sabe do que se trata, é difícil, né? Então, assim, a gente está ainda nesse processo e aí é ótimo dar visibilidade. Muito obrigada pelo convite hoje, porque a gente está buscando alianças e parceiros em todos os segmentos da iniciativa privada e pública para poder fazer esse trabalho de educação e conscientização. E é papel da imprensa também participar desse projeto, né? Participar dessas iniciativas que fazem a nossa sociedade melhor, né, para todos. Agora, Anete, o Brasil, eu coloquei isso aqui no começo da entrevista, eu mencionei, o Brasil foi o primeiro país, né, a instituir por lei o uso do cordão de girassol como um símbolo para a identificação das pessoas com deficiências ocultas ou com condições ocultas, como disse a Flávia. Para a gente é muito gratificante saber disso, né? Nós que trabalhamos aqui na comunicação do Senado Federal, enquanto jornalistas também, a gente está trazendo aqui uma notícia, né, que talvez poucos brasileiros saibam. Eu queria saber do seu ponto de vista, né, de como você vê essa situação. E há uma questão que eu acho sempre interessante, a gente conversa muito aqui com os parlamentares também, qual o poder, né, no seu entendimento, que a lei tem de mudar a cultura das pessoas. Porque, no final das contas, o que a gente espera com uma aprovação de uma lei como essa, o que o Congresso Nacional espera quando aprova, por lei, o símbolo, o cordão de girassóis como um símbolo para identificar pessoas com deficiências ocultas, é que a gente chegue a essas situações em que a Flávia está trazendo para a gente, situações como no aeroporto de Gatwick, em que as pessoas que têm essas dificuldades, que têm, né, algumas limitações, tenham mais direito à cidadania mesmo, né? Como você vê esse pioneirismo brasileiro em ser o primeiro país a instituir o cordão de girassóis por lei como um símbolo nacional? It's simply incredible, really. It really is. And we were absolutely delighted when Brazil passed the law for several reasons. It creates a platform within a country to talk about citizenship in the fullest sense of citizenship. So that's belonging, and it helps people with non-visible disabilities and conditions who don't feel a part of the society because they don't necessarily want to share their condition. Because it's non-visible, there's no visual cue, so they have to share it over and over and over again. And that's incredibly tiring and can disassociate them from participating in society. So that Brazil has passed a law to make a symbol for these people to be able to use it to say, I've got something that you can't see, I need your support, I need your understanding, and sometimes I need your help and assistance. So please ask me how you can help. And to have that platform across the country is a goal that we want to create worldwide. So we work with organizations and businesses to do that on a scale within their ecosystems. So they join the official Sunflower network. We help to train their employees to understand what a non-visible disability is, to recognize the sunflower, and also how to approach someone wearing it with respect. And then, we're guided by those people. So what Brazil has done is done it across the entire country and really set a platform that we can build on through education
and through participation from organisations and businesses and the government. Flávia, a gente falava também antes de começar a entrevista sobre dúvidas que as pessoas têm sobre o uso do cordão de girassóis. Quem pode usar, quem não pode, se o cordão de girassóis ele substitui o documento comprobatório de que a pessoa tenha determinado tipo de deficiência ou condição. Quais são as dúvidas que você entende que hoje são as mais comuns em relação ao uso do cordão de girassóis e que você gostaria de trazer aqui para as pessoas terem como esclarecimento? Bom, as mais comuns, eu acho que existe ainda uma ansiedade por parte das pessoas que souberam da lei, vontade de saber se elas, por não terem ainda um diagnóstico ou terem uma carteira de PCD, se elas podem usar o cordão. Essa é a principal dúvida. Eu tenho TDAH, que ainda não é considerado PCD, né? Tenho TDAH, eu posso usar o cordão? Eu acho que eu tenho assim, milhares de perguntas sobre TDAH. E a minha pergunta, assim, quando você pensar se você pode ou não usar o cordão, a minha pergunta de volta é a seguinte: para que você quer o cordão? Então essa deve ser a pergunta que as pessoas devem se fazer. Devem se fazer, exatamente. Ótimo. Para que você quer o cordão? Você quer o cordão para furar fila? Então, provavelmente, se você não tiver uma condição que amerite você ter prioridade na fila, você não vai poder usar o cordão. Assim, não vai poder usar o cordão como instrumento para furar fila, porque ele por si só não dá direito à prioridade. Então, eu falo assim, as pessoas podem ter TDAH e terem comorbidades. Transtorno de ansiedade é muito comum, dislexia. Então, eu fiz outro dia uma live com uma pessoa que tem dislexia e ela falou, eu me perco muito na rua, porque eu fico nervosa, eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho dislexia, eu não consigo ler os avisos. Então, assim, preciso usar o cordão. E aí é uma coisa bastante óbvia. Então, assim, usar o bom senso para saber. Outro dia também foi uma pessoa que me escreveu que tem psoríase nos órgãos. Eu não sei se eu comentei isso aqui. Mas assim, psoríase você pode ter e pode usar um medicamento tópico, colocar uma pomada, pele, né? É uma doença de pele. Mas ele falou, eu tenho psoríase nos órgãos. Então ele já tem toda a deglutição, ele tem a digestão prejudicada por essa condição. Então, eu acho que a resposta, para ser mais clara e mais eficiente, a resposta é essa. Para que você quer o cordão? Você está correndo risco ao sair de casa? Você pode cair, você pode precisar de ajuda, você pode ficar em alguma situação onde você vá precisar de respeito, de empatia. Pensar sempre nisso, né? A pessoa que conheceu a lei, pensar para que ela vai querer o cordão. Senhora Nete, como a senhora tem essa experiência e conhecimento do início desse movimento, eu vou chamar de movimento do cordão de girassol, queria que a senhora falasse um pouco sobre como nós devemos nos portar diante de pessoas que usam o cordão de girassol, né? Em que momento a gente deve pensar ou agir de uma forma diferente? Que tipo de comportamento é esperado das pessoas que sabem que o cordão de girassol simboliza, né, todas essas questões que a gente está trazendo aqui, em situações corriqueiras do dia a dia, um atendimento no aeroporto, um atendimento no serviço público, uma reunião social, uma pessoa que às vezes está no restaurante, vê ali que tem uma criança que está usando. Como é que a gente deve lidar com essas pessoas? O que é esperado, né, da sociedade ao reconhecer o cordão de girassol como um símbolo? It's really about having an understanding that person has chosen to wear the sunflower lanyard because they have a non-visible disability, but because they may need some more time, they may need some understanding, or they need some help. So when you see someone who's wearing a sunflower, understand that they've chosen to wear it voluntarily and that they want to be seen. So it essentially helps them making the invisible visible. And that person
requires something from you. And really the first question you want to ask is, how can I help you? Is you're looking for guidance from the person that's wearing the sunflower. Every condition and disability is different for everyone. It doesn't present in the same way. So you don't want to assume that you know something about the condition because you've heard it from someone else. The help and the support really has to come from that. The guidance around it has to come from that person. It could be something as simple as clear language. It could be access to the toilet. It could be that they can't stand for a long time and you need to respond to that. Bom, a gente falando aqui sobre a questão do cordão de girassóis, no programa Cidadania, a gente sempre traz a ideia de cidadania, que inclusive ela faz parte da lei de inclusão da pessoa com deficiência. Um dos objetivos da lei é justamente garantir essa igualdade de direitos, garantir o acesso a todas as pessoas em igualdade de condições, garantir a cidadania. Daí eu queria perguntar para vocês, nas palavras de vocês, dentro desse nosso contexto, o que para vocês representa, significa a cidadania. Aí a pergunta para as duas, a Flávia pode começar? Olha, para mim, cidadania é você pensar e agir pensando no bem comum e tentar sempre promovê-lo, né? Então, essa para mim é... Se todos agissem e pensassem sempre no bem comum e tentássemos promovê-lo, o mundo seria muito melhor, né? Anete. For me, citizenship is belonging. So everyone should have a sense of belonging within society. And if you're talking about disability, disability is the largest minority group in the world, and it's one that every single person can join at any point in their life. So if you have citizenship and you have belonging, and you're someone with a disability, then you can take part in society. It's making sure that everyone has opportunities to take part and feel that they belong to society. Certo, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu vou deixar uma palavrinha final para a nossa representante global do movimento do Cordão de Girassol, o HD Sunflower. Eu queria que a senhora passasse um rápido recado para a população brasileira. I'm incredibly honoured that I've come to this country. I've come because there's the law about the sunflower, and for me it's something that you can build on and that everybody in the country can take part on and ensure that that you're building on citizenship and on belonging through the use of the sunflower. Bom, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês duas no nosso programa. Obrigado, Flávia. Obrigado, senhora Anete. Obrigada, Marcelo. Obrigada. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.